Estou gravando esse vídeo aqui para comentar sobre a vitória do Zandani, novo prefeito de Nova York, né, declaradamente socialista, né? Então, como foi amplamente divulgado pela mídia, o Zandani, foi eleito, então, prefeito de Nova York pelo Partido Democrata. Até aí nenhuma surpresa, porque o Partido Democrata está fazendo um prefeito atrás do outro em Nova York, né? Então, lá Nova York está entregue lá aos democratas, né? O último prefeito de Nova York que não era democrata foi o Bloomberg, e antes dele o Rudolph Giuliani. O Rudolph Giuliani, ele fez uma administração muito boa em Nova York, né? Nova York foi uma cidade muito violenta no passado, né? Nos anos 70, 80, acho que nos 90 também era bem violenta. E o Rudolph Giuliani implementou a política de tolerância zero, ficou muito famoso na época, aplicando a chamada teoria da janela quebrada, uma teoria muito interessante, né? Não vai dar para explorar aqui nem a política do Rudolph Giuliani, nem a teoria da janela quebrada, mas é bem interessante. Bom, vou comentar um pouco da teoria da janela quebrada, que aliás eu acho que ficou popular justamente no tempo do Rudolph Giuliani, quando se fez menção a essa teoria, né? Não lembro que cidade, nos Estados Unidos, resolveu-se reformar uma praça. Era uma praça que era tomada por drogados, por arruaceiros, ladrões, etc. E resolveram então reformar a praça, né? E colocaram, se não me engano, acho que música clássica lá, em altos-falantes e tal. Como resultado, a praça toda ordenada. A Caravelas Kids está lançando a coleção Reis e Rainhas e essa é a melhor hora para você adquirir o nosso combo com 50% de desconto e frete grátis. As nossas crianças merecem conhecer grandes reis e rainhas. Clica no link da descrição e não perca. Acabou espantando esses drogados, bandidos e ladrões, etc. E também se reparou que prédios que tinham janelas quebradas, daí o nome da teoria, as janelas continuavam quebradas, aí tinha mais atos de vandalismo, mais destruição. E prédios bem conservados sofriam menos o vandalismo. E daí o nome teoria da janela quebrada. E aí então chegou-se à conclusão que o entorno afeta muito as pessoas. Óbvio, claro, né, que aquilo lá foi feito um estudo, né, mais sistematizado, mas se esperava esse resultado mesmo, né? Então, entornos onde as coisas são bem conservadas, onde há ordem, então a criminalidade tende a ser menor. Lugares abandonados, sujos, mal cuidados, a criminalidade tende a aumentar. Então isso aí foi a política do Rudolph Giuliani. O Rudolph Giuliani ficou famoso ao combater a máfia, né? Então ele, se não me engano, ele era ligado à tal da Lei Rico, né? Ele era promotor. Então ele colocou um monte de mafioso aí na cadeia com base numa nova lei que os Estados Unidos havia aprovado, né? Então ele ficou muito popular, acabou sendo prefeito, aplicou a teoria da janela quebrada, tolerância zero, porque justamente se relaciona com isso, porque pequenos delitos e furtos não foram mais tolerados em Nova York. Isso daí, então, teve um efeito positivo, né? Contrária a uma ideia que existe até hoje, não só punir os grandes crimes, deixar furtos livres, que aí não teria importância. Não, tem sim, porque uma coisa os furtos, os crimes menores acabam alimentando os maiores, né? Então, com a aplicação disso, a criminalidade em Nova York despencou. E o Rudolph Giuliani se tornou um prefeito muito popular e tal. Depois ele foi sucedido pelo Bloomberg, que é o dono lá desse canal aí de negócios. E aí depois é um prefeito democrata atrás do outro, né? Então Nova York tá bem decadente, né? E agora, para espanto, o espanto não é ele ser democrata, o espanto é que ele é declaradamente socialista, né? E socialista mesmo. Então tem frase dele, do Mandani, dizendo que o capitalismo é ladrão, que os ricos na realidade ganham dinheiro à custa dos pobres, que o certo seria estatizar os meios de produção, etc. Vai por aí. O pai dele também tem ideias radicais contra o Estado de Israel, defendendo terroristas palestinos. A mãe é rica, né, produtora de filmes e tal. Tanto a mãe como o pai são indianos
E ele, o novo prefeito, ele nasceu em onde que nasceu? Nasceu em Uganda, morou um tempo na África do Sul. Depois, quando ele era bem criança, os pais se transferiram então para os Estados Unidos. Eu acho que ele só foi naturalizado americano, não tem tanto tempo assim. Ele é jovem para o cargo que ele vai assumir, né? Tem 30 e poucos anos. Ou seja, ele é um nítido esquerda caviar, né? Mãe rica, pai muito bem colocado, pai é professor universitário, ganha bem, fez importantes trabalhos, a mãe é muito rica, ou seja, é um tipo de esquerda caviar, né? Cresceu em ambiente burguês, ambiente do capitalismo, e critica o capitalismo, aqui no Brasil, né? Ricos aí, esquerda caviar, cara é dono de fazenda, vota no PT, outro é rico, vota no PSOL, etc. É uma alegria, né? O Paulo Francis falava de esquerda festiva, e nos anos 80 era a esquerda Ballantines, né? Mas acho que o nome esquerda caviar é mais usado, né? Então é o típico esquerda caviar. E ele então conseguiu vencer, então ele é da ala mais radical entre os democratas, e está criando um problema aí para o Trump, né? Para a nova política, ele é um nome novo. Então isso daí está mexendo aí na política americana, né? Uns veem isso como positivo, outros veem isso como negativo. O lado positivo é que diz que ele vai queimar, que as reformas dele não vão dar certo, que ele vai ser um nome queimado favorecendo os republicanos. Outros dizem que não, que ele vai ganhar visibilidade e tal, e vai poder crescer. Vamos aguardar. Agora, voltando à mentalidade dele, o programa dele lá para Nova York é uma coisa pior que a outra, vai destruir a cidade, né? Se ele conseguir implementar, porque muito depende de mudança de legislação municipal e mudança de legislação estadual, né? Lembrando que ele é prefeito, né? Governador. Então, uma das ideias dele é transporte público de graça, né? Que é uma ideia totalmente infeliz, porque o dinheiro tem que sair de algum lugar, óbvio, né? O pessoal acha que o Estado é a cartola do tio Patias, que não tem fundo, sai dinheiro, ou se cria dinheiro do nada, né? Então alguém vai ter que pagar essa conta, só tem um jeito, aumentando a arrecadação. Então vai aumentar os tributos para os nova-iorquinos. Aí ele disse que também vai aumentar a taxação dos ricos também. Aí o que acontece? Os ricos vão embora de Nova York, a arrecadação acaba caindo, não tem jeito. Essas medidas não funcionam. Outra, tabelar o aluguel. Em Nova York já tem vários prédios que já tem o aluguel tabelado, se não me engano até 1974, vários prédios entraram numa lei que então só o dono do apartamento, da edificação, só pode aumentar o preço de aluguel se for aprovado por um determinado comitê, ou não sei o nome, como é que chama, um determinado comitê, que tem que aprovar ou não determinados aumentos. Tem dois aí que são tabelados, um de prédios bem mais antigos, tipo no tempo da Segunda Guerra Mundial ou antes, e outros até 73, 74, então nessa categoria que os preços são administrados. E outra parte de imóveis, não. Aí o aluguel é livre. Então isso aí gera uma desconexão completa de preço em Nova York, desorganizando a atividade, desorganizando os aluguéis lá. E aí, como esses aluguéis desses aí que são controlados, o preço é muito baixo, e também há um direito de sucessão desses contratos de aluguel, significa que em Nova York tem herança de contrato de aluguel. Ou, por exemplo, uma família mora lá, o pai e a mãe morrem. Esses jovens, o filho, um ou mais pessoas, têm o direito de herdar esse contrato de aluguel que foi do pai, da mãe, se fosse caso avô, acho que também pode, herdar esse contrato de aluguel. Então a pessoa o contrato só pode ser rompido em determinadas condições, acho que não pagamento, e algumas outras que eu não saberia dizer, mas então uma parte dos imóveis de Nova York tabelada pode existir herança de contrato de aluguel, é impressionante isso, e os outros não são tabelados. Pelo que eu entendi, um Mandani queria tabelar tudo, né? Fazer uma lei para tudo. Outra ideia genial dele é fazer supermercado do estado, ou seja, supermercado municipal, ou seja, a prefeitura de Nova York vai montar, ou pelo menos ele diz que vai, montar alguns supermercados estatais, né? Supermercados geridos pela própria prefeitura, que ele diz aí que os preços serão mais baixos e tal.
Todo esse supermercado estatais nunca dá certo, vira um cabide de emprego, fonte de corrupção, no fundo sobra para o contribuinte, claro, né? E outra ideia genial dele é diminuir a verba da polícia, né? Também, nunca vi ideia tão, essa ideia mais cretina essa. E, se não me engano, ele disse, eu vi disse que ele disse, então não deu para averiguar, que ele disse que vai retirar policiais da rua, que ele disse que não alteraria a criminalidade. Então, se isso for verdade, vai ser um desastre. Ele vai diminuir a verba, vai tirar policiais da rua, como resultado, a criminalidade em Nova York vai aumentar muito. Então, o futuro que se avizinha em Nova York, se ele for realmente implementar essas medidas, vai ser tenebroso, claro. Porque essas medidas que ele está propondo são medidas socialistas, são medidas que nunca funcionaram em nenhum lugar e nunca não vão funcionar jamais, porque o socialismo só promove miséria, fome e aumento de violência. É isso que vai produzir. Se ele implementar, vai gerar mais violência em Nova York, vai diminuir a arrecadação, porque os milionários e bilionários vão embora, e a cidade vai piorar bastante, né? Então, triste isso, né? Vamos aguardar como é que vai ser o desdobramento isso para a política internacional. Uns já estão animados que ele pode ser candidato a presidente e tal no futuro, mas eu não sei não, porque como ele não nasceu nos Estados Unidos, eu não sei se ele teria direito de ser candidato a presidente, que para governador e prefeito aí pode, mas para presidente eu tenho dúvida, não sei se pode ou não. Se você souber dessa informação, clica aí nos comentários, né? Então, realmente, foi surpreendente para uns e para outros não, né? Porque o ensino nos Estados Unidos também está decadente, também entrou o marxismo cultural lá, os jovens estão com ideias ruins, o povo está com ideias, venderam nas escolas, nas universidades, todas as ideias comunistoides que também vigoram aqui no Brasil, né? O mundo inteiro está decadente, né? Não tem muito pra onde fugir. Tem os lugares menos ruins e outros mais, né? E agora Nova York tá aí beira de um precipício, né? Bom, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Então esse vídeo é só para comentar essa triste vitória aí desse comunista lá na cidade mais rica do mundo. Quer dizer, com tradição, a cidade que é o centro do capitalismo, elege um comunista radical, né? Vamos ver. Vamos ficando por aqui. Obrigado.